A tripulação vibrava com uma excitação febril. Uma nova fossa oceânica, mais profunda que a fossa das Marianas, jamais explorada. Um reino intocado pelo homem, esperando pacientemente no fundo do oceano. Eles ansiavam por desvendar seus segredos ancestrais, esperando encontrar maravilhas nunca antes vistas, como algo o saído de um conto do Câmara Cascudo. O líder da expedição, Dr. Albert Wilhelm, era renomado por sua inteligência fria e calculista. Seus olhos, porém, brilhavam com a intensidade de um bandeirante ao contemplar o abismo que se estendia diante de seu navio. Wilhelm acreditava que a humanidade apenas tinha molhado os pés no mar do conhecimento. Ele via o oceano como o último bastião inexplorado da Terra e estava determinado a desbravá-lo como Cabral desbravou o Brasil, desvendando seus segredos mais profundos. A viagem até a fossa era de uma beleza inquietante. O mar, geralmente turbulento como um mar de Ipanema em dia de ressaca, estava estranhamente calmo, como se estivesse segurando a respiração. O sol, um disco pálido no céu, lançava reflexos especulares sobre a água, criando uma atmosfera surreal, como se o boitatá estivesse brincando com fogo no horizonte. À medida que se aproximavam de seu destino, um sentimento de apreensão, como o frio na barriga de quem enfrenta o looping da montanha-russa pela primeira vez, começou a se instalar entre a tripulação. As piadas e risos diminuíram, dando lugar a um silêncio pesado, denso como um brigadeiro de panela. Wilhelm, no entanto, permaneceu impassível, focado como um jogador de futebol prestes a cobrar um pênalti decisivo. Ele se recusava a permitir que o medo atrapalhasse sua busca pelo conhecimento. Para ele, a promessa de descoberta superava qualquer perigo. Era um chamado da Iara, e ele não podia resistir. O submarino, batizado de Leviatã, em homenagem à criatura mítica que habitava as profundezas do oceano, mergulhou nas profundezas escuras. A luz do sol desapareceu rapidamente, engolida por um azul profundo que se transformava em um preto absoluto, como a noite sem lua na roça. A pressão aumentava a cada metro, um aperto constante que testava os limites de sua embarcação e de suas mentes, como se estivessem sendo abraçados pelo boitatá. Dentro do Leviatã, a atmosfera era tensa, pesada, como um samba-enredo no final do carnaval. O silêncio era quebrado apenas pelo chiado dos sistemas de suporte de vida e pelo som abafado das ondas de rádio do mundo exterior, cada vez mais distante. A cada metro que desciam, a tripulação se sentia cada vez mais isolada, como se estivessem em um sítio no interior, sem sinal de celular. O oceano ao redor era uma parede impenetrável de escuridão. Eles estavam entrando em um reino onde a luz do sol nunca alcançava, um lugar onde a vida assumia formas alienígenas e aterrorizantes, como em um filme de terror do Zé do Caixão. Revela-se o monólito, uma cicatriz no fundo do mundo. Então, das profundezas, surgiu a estrutura, uma forma monolítica, colossal em tamanho e estranhamente irregular em sua geometria, como se tivesse sido esculpida pelas mãos do próprio Curupira. Ela se erguia do fundo do oceano como um farol de outro mundo, desafiando as leis da natureza e da própria razão, como um jogador de futebol driblando a física. A estrutura emitia um brilho fraco, uma luminescência fantasmagórica que iluminava a área circundante com uma luz esverdeada, como os vagalumes que iluminam as noites quentes de verão. Era como se a própria estrutura estivesse viva, pulsando com uma energia desconhecida, como um coração batendo no ritmo de um maracatu. Wilhelm ordenou que o Leviatã se aproximasse da estrutura. Ele estava fascinado, sua mente científica lutando para compreender o que seus olhos estavam vendo. Ele sabia que estava diante de algo verdadeiramente único, algo que poderia mudar a compreensão da humanidade sobre sua própria existência, como a descoberta do Brasil por Cabral. O grito do abismo, sussurros insanos, invadem a mente.
À medida que se aproximavam da estrutura, um zumbido baixo começou a invadir a cabine do Leviatã, como o som distante de um berimbau em uma noite de ritual. Era um som sutil a princípio, mas crescia em intensidade a cada segundo que passava, como o ritmo que acelera em um show de axé. Ele vibrava pelos corpos da tripulação, penetrando em seus ossos e dentes, como se a própria estrutura estivesse sussurrando segredos ancestrais. Wilhelm sentiu um calafrio percorrer sua espinha, como se a mula sem cabeça estivesse passando por perto. O zumbido não era apenas um som, era uma presença, antiga e poderosa, como a força da natureza que se sente no meio de uma tempestade tropical. Ele sentiu uma onda de medo primal tomar conta dele, um medo que ele nunca havia sentido antes, um medo de perder-se no desconhecido, como se estivesse perdido na floresta amazônica. O zumbido aumentava, transformando-se em um grito ensurdecedor que ecoava pelas profundezas da alma, como o rugido de um bicho-papão. A tripulação cobria os ouvidos com as mãos, seus rostos contorcidos em agonia, como se estivessem presos em um pesadelo. O som estava os despedaçando, destruindo sua sanidade, como se a Iara os estivesse arrastando para as profundezas do rio.